Está exposta no Museu Municipal de Espinho uma mostra, uma retrospectiva do Martinho Dias. O Martinho Dias é um dos artistas contemporâneos que mais me interessa. Já haverá porquê, mais do que conversarmos com o Martinho Dias, também vamos ver as suas pinturas. Martinho, antes de mais, obrigado por vir conversar connosco. Eu agradeço o convite, naturalmente, também. Portanto. É um prazer, aliás, conhecê-lo. Creio que nos tínhamos cumprimentado uma vez assim em fuga numa coletiva, mas não chegamos praticamente a conversar. Interessa-me muito o seu trabalho por todos os motivos, desde logo pela qualidade absolutamente impressionante da maneira como mostra as coisas, um imaginário exuberante. Mas também porque há uma espécie de compromisso, há uma voz que tem que ver com participar ou fazer questão em participar nisto que é a contemporaneidade, nisto que é a nossa época, os nossos problemas, e por isso está imerso na multidão e pensa como alguém no meio da multidão. Vejo bem ou não? Não. Interessa-lhe participar, não é? Interessa participar naquilo que eu melhor sei fazer, porque há depois digamos que a partir de um determinado ponto já não compete a mim e não compete a outras pessoas que trabalham com... Não compete, quer dizer, atribuímos competências maiores a outras pessoas, por isso é que esperamos que as coisas aconteçam a outro nível. E mais do que competências, atribuímos até as responsabilidades. Já não estou a ir por aí. Mas naquilo que eu faço não me interessa estar a ilustrar os problemas do cotidiano, não é isso, mas eles acabam por ser, de certa forma, também não é uma questão de inspiração, mas é o ponto de partida e as referências vêm daí. Normalmente nunca tenho assim grandes dificuldades em estar perante aquela coisa clássica da tela em branco, porque as coisas estão preparadas previamente. Porque há de facto, o que me interessa muito no seu trabalho é que há de facto um discurso, há uma consciência. Por vezes, perante a obra de alguém, temos a sensação de que há um aparato estético ao qual falta uma ética qualquer, não é? Ou ao qual não conseguimos imediatamente assacar um compromisso, seja com o que for, ou uma paixão, se quiser, mais do que falar em compromisso, porque as pessoas também só se comprometem com o que querem. Mas às vezes não sentimos qual é a paixão. No seu caso, aquilo que eu acho notável é que as suas telas começam efetivamente num conceito, numa ideia, e às vezes podemos quase ter a sensação de que finalmente, por exemplo, o cartoon ascendeu à grande arte. Não sei se tem essa noção da sua capacidade de resumir numa imagem só toda uma narrativa que desmonta uma qualquer realidade. Eu normalmente nunca tenho muito tempo a pensar assim nestas questões, mas agora, já que estava a falar, e estava a pensar nisso, na questão que no fundo o cartunista o que é que vai fazer? Vai servir-se do manancial da contemporaneidade, no fundo do dia-a-dia, e constrói o cartoon a partir dali. No meu caso não é propriamente não é naturalmente a pintura, num outro patamar, nem mais importante nem menos, mas há alguma semelhança, porque é a partir daí que eu depois construo a própria pintura. Eu há pouco estava a dizer que não tenho essa dificuldade da tela em branco, porque há uma ideia, um conceito que me ajuda depois a agrupar as imagens, e muitas das vezes elas parecem até podem parecer um pouco disparatadas, mas há uma ideia por trás que ajuda aquelas... Há uma comicidade, às vezes, não é? Começa por haver uma ironia. No fundo, Martinho Dias é um ironista porque pega nos assuntos e vê-os sempre numa perspectiva relativamente, não é desajustada, mas diversa ou divertida no sentido último do termo. E isso muitas das vezes leva até ao humor. O humor que a maior parte das vezes é feito em cima de assuntos fraturantes ou em cima de realidades fraturantes. Eu se calhar vou pedir à nossa produção que nos corra algumas imagens relativas à exposição que está no Museu de Espinho e que é uma retrospectiva destes últimos 10 anos. Por isso,
2005, 2015. E podemos, começamos por perceber a primeira coisa que é notória, é o seu estranhíssimo gesto, ou seja, a sua pintura tem sempre um lado de gesto largo, há sempre umas pinceladas largas, mas depois há uma pormenorização conseguida. Eu que não pinto, não faço muito bem a ideia de como é que se consegue pintar assim, mas conseguida por uma espécie de representação, às vezes até grotesca. As figuras são despidas dos seus pormenores ínfimos, mas não perdem nunca uma expressividade acentuada. E estão sempre numa espécie de situação em crise, digamos. Explica-me, por exemplo, este tempo de 10 anos que as pessoas podem ver nos 1000 metros quadrados do Museu Municipal de Espinho. 10 anos porquê? Porque estes 10 anos, o que é que esta fatia de tempo significa no seu trabalho? Porque quando a Galeria Zeller colabora com o Museu de Espinho, fez o convite para a exposição e disse que era um espaço de 1000 metros quadrados. Por um lado fiquei todo contente, depois fiquei a pensar se tinha obras para isso tudo. E então, como era impossível eu realizar obras para aquele espaço todo em alguns meses, houve a ideia de ir buscar alguns trabalhos anteriores, e eu penso que a partir de 2005 que surgiram alguns projetos interessantes, sempre com coisas que poderiam hoje ter sido feitas de outra maneira, naturalmente, mas claro. A exposição começa com um projeto que é Pinturas Escritas, que incluiu a colaboração de vários compositores. Havia inclusive um texto de António Vitorino de Almeida, não é? António Vitorino de Almeida, Eurico Carrapatoso, Kepa Junqueira e já Luísa Trovesi, que já esteve cá em Portugal várias vezes, e a ideia consistia em eu colocar-me no papel de um instrumentista e interpretar uma partitura escrita, em vez de ser uma notação musical. Uhum. E, ao mesmo tempo, era trazer o compositor não como no seu habitat natural, mas ele passaria a escrever uma pintura, ou a imaginar uma pintura, em vez de estar a imaginar uma composição musical. O meio que fez a comunicação, que no fundo a partitura, digamos assim, é o texto escrito, descritivo, que o autor fez. No caso do Vitorino foi isso que ele fez. A partir do texto que me enviou, eu interpretei o texto e realizei a pintura. Portanto, há ali um conjunto de trabalhos desse projeto. E depois há alguns, outros não muitos, mas que vão percorrendo uma fase depois de 2000, 2007, 2006 também, 2008, mas a maior parte da exposição são mais de 40 obras, são do ano passado e já deste ano. São recentes. Uma das coisas que me intriga no seu trabalho é que ele por vezes passa perto de uma espécie de imagem delirante ou até surrealista, em que percebemos as figuras ou a voarem ou agigantadas. Há todo o tipo de permissividade. No fundo, o Martinho Dias é um certo realista, faz um certo realismo, mas não deixa de deitar mão de uma subversão do próprio realismo, porque joga com um lado onírico, delirante ou até às vezes infernal. Na composição dos seus quadros, como é que trabalha, com que modelos, se usa modelos, como é que trabalha para a criação destas imagens que na verdade não existem, porque entrega-me um pouco isto, porque muitas das vezes faz-nos ver aquilo que transcende exatamente a realidade, que não existe concretamente, e por isso fico muito curioso por saber a que é que deita a mão para conseguir concretizar de uma forma tão explícita, tão realista, no fundo,
coisas que não existem. Eu diria que existem. Todas as imagens que eu faço, elas existem. Tanto existem na televisão como existem em qualquer espaço. Existem nas revistas, existem em conferências, em discursos políticos, em jantares de empresa, existem numa paisagem, existem. Agora, o que temos tendência é a criar nichos e a especificar as coisas demasiado. Isto não só na questão das imagens, mas em muitas questões. Acho que o discurso acaba por ser bastante transversal, mas temos tendência a uma especialização exagerada, quanto a mim. E então criamos quartos, compartimentos para tudo. Cada vez mais. Aquilo que se nota de uma maneira geral é uma abertura para que as pessoas interajam, participem, se divirtam, no fundo que se leve uma vida feliz e que haja uma interligação e encontro de culturas, etc. Mas quando se chega às situações concretas, no dia a dia, na própria vida, quando olhamos para trás vemos que está tudo compartimentado e está tudo compartimentado, e pior do que isso, muitas das vezes com portas fechadas e com códigos muito secretos. Portanto, estas imagens existem, isto em sentido metafórico. O que eu tento fazer, o que eu gostaria, era de trazer pessoas que pertencem, ou imagens que pertencem a um determinado compartimento, ou em diferentes compartimentos, e colocá-las num outro compartimento que pode ser mais geral. Posso-lhe chamar um palco. Então, nesse palco, em vez de termos atores da mesma espécie, podemos ter atores de espécies diferentes. Em vez de termos uma música, se pudermos juntar aqui um grupo de rock com uma música clássica, com uma música popular, isto não quer dizer que tenha que ser assim uma coisa feita salada russa, não digo, porque ainda exige alguma coisa, mas com alguns cuidados é possível haver este diálogo. E isto passa-se ao nível das atividades, no fundo, daquilo que se faz, das questões culturais, mas passa-se ao nível também de... Muitas das vezes é muito difícil chegar de um patamar ao outro. Ou temos a ideia de uma sociedade excessivamente estratificada, cheia de paradoxos, porque queremos aproximar toda a gente, as esferas mais elevadas das esferas mais baixas, e vice-versa. Às vezes, não é? Sim, mas na realidade elas não vejo isso, não vejo isso a funcionar. Portanto, isto acaba por ser uma certa ironia, e em alguns casos acontece na pintura de ter uma situação que aparentemente está bem organizada, bem produzida, e há uma figura que não tem nada a ver com o assunto e que entra ali para tentar destabilizar um bocado a ideia. Portanto, mas há sempre, de facto, essa na sua pintura, em cada uma das suas telas, há sempre essa impressão da desestabilização, ou seja, de um elemento que é quase uma espécie de outsider, de coisa exterior daquela própria imagem, ou seja, há uma narrativa que decorreria com toda a simplicidade ou até com toda a descrição, e ela só não pode ser discreta porque num dado momento intervém uma figura que interrompe completamente aquela lógica e parece intervir para subverter a possibilidade daquela continuidade. Isso interessa-lhe, no fundo, essa espécie de anúncio de uma perigosidade, como se pudesse estar a dizer ao mundo que todas as coisas são falíveis. Porque, no fundo, creio que a sua pintura tem muito isso, tem esse anúncio, essa quase provocação, é quase um sentido puramente provocatório, em que diz que, no fundo, os poderes instalados ou as ideias melhor concebidas são só coisas de um tempo e podem estar a correr o risco de mudar. Sim, é verdade. Não me interessa criar uma pintura que seja reacionária gratuitamente, reacionária no sentido
pronto, faz barulho, destabiliza e depois pode... Mas cada um deve tratar isso à sua maneira. Eu não consigo lidar com isso. Agora, se conseguir introduzir um elemento que consiga, dentro daquilo que me diz respeito, com aquilo que eu me identifico, no fundo com a minha linguagem, com aquilo que eu sou, pronto, então tudo bem. Portanto, esses elementos que por vezes aparecem numa pintura algo tradicional, em termos de... mas nada de mal em relação a isso, já se lá foram os complexos, não há nada contra essa questão. Agora, se eu consigo introduzir um elemento que tenta destabilizar, ou então uma figura que estranha ali, pronto, isso é o ideal, porque as coisas estão demasiado... É um bocado a questão do rebanho, não é? É conduzido, é bom quando há às vezes uma ovelha que pensa fora da caixa, no fundo é sair. Pois, no fundo vai trazer alguma coisa de novo, aquela coisa onde corre tudo bem, tudo sempre a funcionar da mesma maneira, sempre previsível, também não traz nada de novo. Portanto, as coisas que por vezes parecem destabilizar também têm o seu lado positivo. E é interessante que venha, que se possa produzir ainda uma desestabilização a partir, por exemplo, do figurativo, quando, não sei o que lhe parece ou qual é a sua experiência, o figurativo parece estar sempre problematizado, ou há sempre os indivíduos que problematizam o figurativo no sentido de impedir ou de acharem que a arte não deve representar imediatamente o mundo, deve estar a criar livremente os seus próprios signos, as suas próprias formas. Por outro lado, eventualmente em momentos de crise em que deixamos de ter dinheiro e às vezes paciência para investir em experiências de difícil catalogação, o figurativo ascende porque as pessoas parecem regressar a valores mais inequívocos. Não sei o que lhe parece esta diferença ou este incómodo que às vezes se gera em relação ao figurativo. Se isso lhe acontece ou se tem a percepção de que há uma espécie de mentalidade iluminada que parece abolir ou parece pretender abolir o figurativo. Sem dúvida. Mas essa parte já passou e houve uma altura, já há alguns anos, que eu estava ainda com algumas dúvidas em relação a essa questão do figurativo e do não figurativo, e porque de facto não parecia haver uma valorização, inclusive da própria pintura, mas se virmos a própria história, mesmo uma história recente da pintura, vemos que ela passou por chamadas várias crises e por várias vezes foi declarada morta, portanto como uma coisa obsoleta, que não fazia qualquer sentido. E normalmente as artes normalmente são declaradas mortas por aqueles que deixaram de saber ou deixaram de ter capacidade para as produzir. Pode ser, em alguns casos, mas há sempre mais alguém, é inevitável, há sempre mais alguém. Há depois uma saturação e há uma tendência para uma quantidade de movimentos que surgem, sobretudo anos 60, 70, que parece tudo muito mais novo. Alguma obsessão até e entusiasmo, naturalmente, por uma quantidade de movimentos novos e de novas formas de expressão, e a pintura veio aos poucos perdendo aquele sentido figurativo. Quase um medo, não é? Quase um pudor de poder representar algo que se reconhece imediatamente. Sim, e depois chegou a um ponto que parecia quase vergonhoso pintar, usar... Isto aqui faz-me lembrar já uma conversa do Gerhard Richter com o Benjamin Buchloh, já há uns anos, em que o Buchloh lhe perguntava: então tu, com tanta coisa à volta, com tantos meios, que a arte já passamos no minimalismo, já com telas todas brancas, todas vermelhas, abstração completa, gestual ou geométrica, ou seja, com novas tecnologias, com vídeo, etc, etc, e tu ainda continuas a usar a pintura
num sentido tradicional? Não achas isso uma tendência um pouco burguesa ainda? E o Gerhard Richter, que ainda hoje é um nome importantíssimo na história da arte, só lhe disse que, e acho que já estava um pouco aborrecido com a questão, eu sou suficientemente burguês para comer de faca e garfo. E da mesma maneira que uso tintas a óleo, pincéis, sobre tela. Portanto, não é por qualquer motivo que eu me vou colocar a fazer desenhos em pernas de cadeiras se isso não me disser nada. Ou comer com as mãos só porque é preciso controlar a... Sim, ou então vamos deixar de usar o texto escrito porque existem outras formas. Se funciona e se não conseguimos desprender-nos dele, ou se não encontrarmos outra coisa que para cada um de nós... Estará muito longe de ficar obsoleto ainda, na verdade. Eu não é? Pois. Portanto, essa questão já acho que está ultrapassada, até porque há depois um cansaço depois dos anos 60, 70, algum cansaço de uma arte tão cerebral. Claro que eu não tenho nada contra isso, atenção. E desligado às vezes até de um mínimo de apelo a uma harmonização qualquer, a uma beleza, se quisermos, por mais perigoso que seja, procurarmos a beleza na arte, não é? Mas às vezes a arte tão desligada dos sentidos, dessa apelação aos sentidos, dá a sensação de que é muito difícil justificá-la, por exemplo, na nossa casa. Podemos achar magnífico ir a Serralvos ver as coisas mais esdrúxulas, mas em última análise não queremos ter aquilo na nossa sala, não passa por aí. E por isso há sempre um regresso, ou uma necessidade de regresso àquilo que efetivamente é inequivocamente uma obra de arte, digamos assim. Eu acho que isso é como todas as artes, quer dizer, provavelmente chegou-se a um cansaço nesse tempo de os olhos não sentirem prazer e ser extremamente difícil ter que arranjar sempre um intermediário, um tradutor ou um intérprete para me explicar uma obra. Portanto, também não pode ser aquela ideia de que eu não digo nada sobre aquilo que eu faço porque a obra fala por si. O que é certo é que muitas das vezes não fala, mas também não há mal nenhum em que o próprio autor seja capaz de criar um diálogo e estabelecer alguns pontos de partida que depois sim, obviamente. Há obras que de facto para os olhos não dizem nada e há determinadas instalações que não podemos estar a olhar para ali a pensar que beleza de madeira, que parafusos bem apertados, não tem, essa beleza não existe no conceito, existe na ideia. E aí é mais difícil chegar lá. A pintura, no sentido tradicional, à partida, tem mais tem mais vantagens em relação a isso, porque consegue abranger um público mais vasto e tem uma leitura mais imediata. Não é? Mas isso não lhe retira... Porque a pintura normalmente propõe uma relação direta com o seu espectador, não é? Não precisa da mediação do texto, ou normalmente pode abdicar de uma maior mediação e por isso ela apresenta-se de corpo exposto ao seu espectador e normalmente ou imediatamente gostamos ou imediatamente não gostamos, mas é uma questão muito mais direta, não é? Acaba por ser mais íntima até. Pois, é que desperta ali um ponto de ligação, que no fundo é, se temos duas coisas coincidentes, não desperta interesse, portanto, olho, vejo, já fiquei a saber tudo. Se há um desnível, eu vou querer saber o resto, então há pelo menos 2, 3 fios que me prendem e vão despertar curiosidade. O outro lado, em que eu não consigo ver rigorosamente nada, ou tenho mesmo muita paciência, ou tenho um interesse por algum motivo, ou então desligo. Desligo e não acontece rigorosamente nada. Portanto, aquilo que eu faço interessa-me essas coisas todas, um bocado aqui, um bocado ali, e depois tentar articular isto, de certa forma, tentar fazer o mais interessante que eu consigo, mas não tenho problemas em relação ao figurativo, neste momento, ainda não. Martinho Dias, muito obrigado, o nosso tempo terminou, quero agradecer-lhe por ter vindo conversar connosco.
fica lá para casa o convite para que passe ainda pelo Museu Municipal de Espinho, onde Martinho Dias expõe uma retrospectiva de trabalhos entre 2005 e 2015. Procure, visite, vai ver que vale mesmo muito, muito a pena. E obrigado por ter estado desse lado. Volto para a semana, em que nós regressaremos com outro convidado.